Bom dia, meus queridos do oitavo ano, turma 801, como vocês estão? Hoje, já que nós estamos aí bem adiantados, né, no nosso livro 2, hoje eu vou fazer com vocês as correções do livro 2 até onde a gente chegou, tá? Então, vamos pegar o livro aí, vamos colocar ele todo em ordem, tá? Vamos embora lá. A gente vai começar exatamente no capítulo 6, que era o capítulo que fala sobre a como a reprodução se espalhou, né, no planeta Terra. Aí, lá na nossa página, aqui, na nossa página 14, né, na minha 14, não, tô errado. Tem um Agora é com você na página 8. Vamos lá, olha só. Na página 8, vamos lá, o primeiro exercício desse capítulo. Uma vez que não temos evidências para observação direta de eventos relacionados à origem da vida, o estudo científico desses fenômenos difere do estudo de muitos outros eventos biológicos. Em relação aos estudos sobre a origem da vida, apresentam-se as afirmações seguintes: 1. Uma vez que esses processos ocorrem há bilhões de anos, não há possibilidade de realização de experimentos, mesmo em situações simuladas, que possam contribuir para o entendimento desses processos. Ele quer as corretas. Isso é mentira, tá? A gente tem testes que dá para fazer para saber há quantos anos aquilo ocorreu. Então a 1 já é falso. A gente já descarta aí a letra a letra C e a letra E. Vamos ficar só entre a B e a D. 2. Os trabalhos desenvolvidos por Oparin e Stanley Miller ofereceram pistas para os cientistas na construção de hipóteses plausíveis quanto à origem da vida. Verdade. Oparin e Miller criaram várias hipóteses, né? Sobre a origem da vida. Eles estavam até bem corretos nas hipóteses deles. 3. Então a 2 é verdadeira, a gente continua entre a B e a D. As observações de Oparin sobre coacervados ofereceram indícios sobre os processos que se constituiu provavelmente em um dos primeiros passos para a origem da vida, qual seja o isolamento de macromoléculas do meio circundante. Isso é verdade, tá? O Oparin, ele falou sobre os coacervados, que eram aglomerados de substâncias inorgânicas, né? Várias substâncias inorgânicas se uniram formando os coacervados. Então, a 2 e a 3 são verdadeiras. Alternativa correta, letra D de dado, tá? Vamos botar o livro em ordem, hein, galera? Não quero livros em branco. Aí agora a gente vai lá para nossa página 14, que a gente tem mais atividades aí. Vamos preparar aí. Número 1. Leia as afirmativas a seguir. Leia as afirmativas a seguir. 1. Mesmo havendo pedaços de carne no interior dos frascos, não foi observado o surgimento de larva nos frascos encobertos com gases. 2. Somente com a presença do princípio vital é possível verificar o aparecimento dos micro-organismos pelo processo de geração espontânea. 3. A abertura do gargalo foi mantida desobstruída, entretanto, não foi constatada a presença de nenhuma forma de vida no caldo, mesmo após o seu resfriamento. Tá falando aí sobre os experimentos, né, que foram feitos para quebrar a teoria da abiogênese, né? Tá falando aí do experimento de Pasteur, do experimento de Red, né? Tá comentando aí sobre a biogênese e biogênese. Lembrando que a biogênese, né, eles acreditavam que a vida surgia de matéria não viva. Simplesmente ela parecia como se fosse uma magia ali. E precisava, eles chegaram a uma época que acreditavam também que existia uma força vital naquela matéria que não tinha vida, que gerava essa vida, né? Aparecia espontaneamente.
como se fosse uma mágica. Isso é a teoria da abiogênese. E depois ela foi desmentida pela teoria da biogênese. Quem conseguiu fazer isso foi o Louis Pasteur, né? Com o experimento dele do pescoço de cisne, do gargalo, né? O vidro de laboratório que tinha um pescoço de cisne. E ele chegou à conclusão de que uma vida só poderia surgir através de outra vida e que esses micro-organismos eles vinham através do ar, né? E não existia nada de magia, força vital, nada disso, né? Espontaneidade de vida em matéria não viva. As semelhanças referem-se a algumas das experiências relacionadas às teorias da biogênese e da biogênese. Identifique esses experimentos e seus responsáveis. Vamos lá. Na 1, ele está falando do experimento de Red. Tá? Ele está falando do experimento de Red, que ele deixou um vidro com um vidro aberto, as moscas pousaram na carne, né? E botaram suas larvas, e o outro vidro ele deixou tampado, aí as moscas não conseguiam entrar e por isso não depositaram seus ovos na carne. Então, ó, 1 refere-se ao experimento de Red, no qual refere-se ao experimento de Red, vírgula, no qual não foi observado o surgimento de larvas de moscas em pedaços de carne armazenado em um frasco tampado com gaze. Então, ele se refere ao experimento de Red. Aí você explica aí com suas palavras um pouquinho sobre o experimento dele, né? A mosca não conseguiu entrar e botar seus ovos na carne justamente porque o vidro estava tampado com uma gaze. 2. O 2 ele fala somente com a presença de um princípio vital, né? É possível verificar o aparecimento dos micro-organismos pelo processo de geração espontânea. Esse experimento está relacionado a John Needham. Needham se escreve Needhan, o sobrenome dele, né? John Needham. É um experimento de Needham, no qual foi observado o surgimento espontâneo, entre aspas, tá? Espontâneo, de micro-organismos em um caldo nutritivo, uma sopa. E o nosso 3, ele está que diz: a abertura do gargalo foi mantida desobstruída. Entretanto, não foi constatada a presença de nenhuma forma de vida no caldo. Ele está se referindo, a 3 está se referindo ao experimento de Louis Pasteur, tá? Vírgula, no qual foram utilizados frascos pescoço de cisne, que é o nome desse frasco, a fim de se observar o padrão do surgimento de micro-organismos em extrato de carne. Um caldo nutritivo aí também à base de carne, né? Então, o primeiro experimento foi de Francisco Red, o segundo experimento de John Needham e o terceiro experimento de Louis Pasteur. Aí vocês expliquem um pouquinho sobre o experimento com as palavras de vocês, tá? Número 2. De acordo com os experimentos de Louis Pasteur, explique a ausência de micro-organismos no extrato de carne presente no frasco pescoço de cisne e o crescimento de micro-organismos no extrato de carne presente nos frascos que tiveram o gargalo quebrado, né, o gargalo retirado. Aí vocês podem, uma sugestão de resposta seria: apesar do ar passar pelo gargalo do frasco e chegar ao líquido preparado, os micro-organismos ficaram depositados na curva do pescoço de cisne. Ou seja, por ele ter uma curvatura muito grande até chegar ao caldo, os micro-organismos ficavam pelo meio do caminho, na estrutura do gargalo do frasco. Vírgula, não contaminando o extrato de carne. Nos frascos que tiveram o pescoço retirado, o acesso do micro-organismo ao líquido ficou livre, né? O micro-organismo vem com ar e chegou no caldo, contaminando o caldo, obviamente. Aí vocês podem escrever com as palavras de vocês ou colocar a resposta que eu sugeri aqui, tá? Que dá uma explicadinha no experimento de Louis Pasteur. Aí nós vamos agora para Explore Seus Conhecimentos, que está aqui, ó, na página 15.
tá? Então vamos lá. Número 1. Logo que se formou o planeta Terra, logo que se formou, desculpa, o planeta Terra não apresentava seres vivos. Pensando nas formas de vida que existem hoje, responda os itens a seguir. Letra A. Que componentes do ambiente fundamentais aos seres vivos não eram disponíveis à época da formação do planeta? Vamos lá. Na época da formação do planeta, a gente não tinha, né, os que não eram disponíveis. Água em estado líquido, tá? Água líquida não tinha. E o gás oxigênio também não tinha, tá? Por isso que era inviável a vida na Terra primitiva. Então a resposta da letra A, água líquida e gás oxigênio, tá? Que são componentes fundamentais para a existência da vida. Letra B. Em relação à Terra primitiva, quais alterações foram necessárias para o surgimento da vida? Primeiro, gente, nós os gases lançados na atmosfera naquela época, né? Eles eram gases vulcânicos, né? Da atividade vulcânica da atmosfera primitiva. Tinha muito vapor de água nessa atmosfera primitiva. Ao longo do tempo, o planeta foi se resfriando até a parte mais superficial se solidificar, porque era tipo uma lava. Os gases lançados no exterior por meio das atividades vulcânicas formaram a atmosfera primitiva. Tinha aquela atmosfera primitiva, né? Lotada de gases que não tinha metano, né? Tinha enxofre, não tinha presença de oxigênio. Mas tinha a presença de vapor de água. Com o resfriamento do planeta, esse vapor se condensou e chegou à superfície em forma de chuva. E essa chuva começou a acumular, formando os oceanos, né? Então a pergunta é: em relação à Terra primitiva, quais alterações foram necessárias para o surgimento da vida? Primeiro, foi necessário é, o planeta se resfriar, porque ele era muito quente, e solidificar aquela lava toda que vinha das atividades vulcânicas. Então, resfriamento do planeta, né, é uma. E o vapor, esse vapor, juntamente com os gases da Terra primitiva e juntamente com a formação de raios, né, formar as primeiras chuvas e essa chuva se acumular para ter a presença da água, tá? Podem escrever com a palavra de vocês também. 2. Atualmente, a hipótese mais aceita para a origem da vida é a da evolução química. De acordo com ela, modificações lentas e graduais nas substâncias químicas existentes no planeta na Terra primitiva originaram compostos orgânicos. Com base nessa hipótese, pode-se afirmar que os seres vivos surgiram de substâncias orgânicas. Surgiram de substâncias orgânicas? Justifique sua resposta. Não, né, gente? Eles surgiram, na verdade, de substâncias inorgânicas. Aí a gente bota aí, não. Ponto. Seres vivos originam-se de outros seres vivos, pré-existentes por meio de reprodução. Isso é o que diz a teoria da abiogênese, né? Aí, agora explicando na época da Terra primitiva, aí a gente vai colocar aí. Até que esse processo de geração de novos seres fosse possível, porque no começo não era possível, as substâncias orgânicas formaram substâncias mais complexas, que se originaram e formaram agregados moleculares proteicos. Várias moléculas orgânicas se juntaram, né? Conhecidos como coacervados. Esses sofreram modificações que possibilitaram a reprodução e, consequentemente, formação dos primeiros seres vivos. Então a resposta é não, até que esse processo de geração de novos seres fosse possível, vírgula. As substâncias orgânicas formaram substâncias mais complexas, vírgula, que se uniram
e formaram agregados moleculares proteicos, vírgula, conhecidos por coacervados. Ponto linear. Estes sofreram modificações que possibilitaram a reprodução e a consequente formação dos primeiros seres vivos. Ponto final. Aí a gente vai para a página 16, né? Pra gente fechar esse capítulo 6 aí. Página 16, número 3. Em certos locais, larvas de moscas criadas em arroz cozido são utilizadas como iscas para a pesca. Alguns criadores, no entanto, acreditam que essas larvas surgem espontaneamente do arroz cozido, tal como preconizado pela teoria da geração espontânea, a teoria da abiogênese. Essa teoria começou a ser refutada pelos cientistas ainda no século XVII, a partir dos estudos de Redi e Pasteur, que mostraram experimentalmente que... Aí ele está falando aí do experimento de Redi e Pasteur. Letra A. Seres vivos podem ser criados em laboratório? Não, ninguém falou isso nos experimentos. Letra B. A vida se origina no planeta a partir de micro-organismos? Também não, né? Eles não tinham essa... Eles nem... Naquela época, eles até tinham já a descoberta do microscópio óptico, só que eles não acreditavam que uma bactéria, né, um micro-organismo, conseguisse se reproduzir. Tá? E hoje em dia a gente sabe que ela se reproduz por divisão binária, um tipo de reprodução assexuada, que a gente já viu nas nossas aulas aí. Letra C. O ser vivo é oriundo da reprodução de outro ser vivo pré-existente. Essa é a alternativa correta, tá, gente? Um ser vivo, ele é oriundo da reprodução de outro ser vivo. Não tem como surgir espontaneamente do nada, como mágica. Então, a alternativa correta da número 3, letra C. Número 4. Mapas conceituais são diagramas que representam o relacionamento existente entre conceitos e ideias. Eles são formados por caixas com palavras-chave, conectadas por setas e frases de ligação, e entre suas funções está de auxiliar os estudos. A seguir, há um mapa conceitual incompleto que relaciona as teorias da abiogênese e da biogênese. Preencha os espaços em branco com os termos teoria da abiogênese, teoria da biogênese, força vital e reprodução, escolhendo-os de acordo com o que for mais adequado ao espaço a ser preenchido. Então vamos lá. Aqui eu tenho escrito, deixa eu dar uma aumentadinha aqui. Aqui eu tenho escrito origem de um ser vivo. Aí vem para cá. Antigamente era explicada pela teoria da abiogênese. Antigamente era a teoria da biogênese. Então, nesse nosso primeiro quadradinho aqui, a gente vai colocar teoria da abiogênese. Foi substituída pela, que é a atual teoria. Aí a gente vai botar, foi substituída pela teoria da biogênese. Aqui, ó, biogênese. Aí, a teoria da abiogênese, cujo princípio é a força vital. Certo? Aqui vai vir força vital. Já na teoria da biogênese, cujo princípio é a reprodução. Um organismo, ele só surge através de outro organismo. Aí vamos para número 5 aqui. Número 5. A ilustração a seguir representa um processo vital que pode ocorrer com a esponja do mar. Observe atentamente e em seguida responda ao que se pede. Aí eu tenho aqui uma esponja do mar, né? Que é um porífero. E apareceu aqui do lado dela um brotinho. Esse brotinho caiu no substrato, na areia, né? Da praia, do mar. Formou uma nova esponja. E essa nova esponja cresceu e se desenvolveu. Isso é um tipo, gente, de reprodução assexuada, né? Que a gente já viu nos nossos estudos e está no capítulozinho mais para frente. Considerando-se o conceito de reprodução visto no capítulo, nesse capítulo agora, né? O processo vital representado
pode ser considerado um exemplo de reprodução? Justifique a sua resposta. Sim, de acordo com o nosso capítulo, o conceito de reprodução é a capacidade de um ser vivo gerar outro ser vivo. Não é isso? Um ser vivo ele só tem como surgir de um outro ser vivo. Então, a resposta aqui é sim, tá? Pois a esponja adulta está dando origem a uma outra esponja. Só que aqui é por um tipo de reprodução assexuada, mas é um tipo de reprodução, né? Sem troca de gametas, é por brotamento. Mas sim, é um tipo de reprodução. Já que nesse capítulo a gente viu que um ser vivo ele tem que ser originado de outro ser vivo. Então a resposta é sim, pois um ser vivo deve ser originado de outro ser vivo. E nesse caso aí, a esponja adulta está dando origem a uma nova esponja, tá? Então vamos agora para o nosso capítulo 7, que fala sobre a reprodução assexuada. Vamos ver quais atividades que a gente tem aqui no capítulo 7. Na página 20, a gente tem um Agora com Você. Lembrando que a reprodução assexuada, gente, ela não tem troca de gametas, né? Não tem espermatozoide, óvulo. Então, na reprodução assexuada, a gente tem vários tipos de reprodução assexuada diferentes, né? Eu gravei um videozinho para vocês verem os tipos de reprodução que a gente tem. Então, vamos lá. Uma diferença entre reprodução assexuada e sexuada é que A exige 2 indivíduos para se cumprir e a sexuada exige 1. Mentira, né? Na sexuada, todo mundo tem certeza que precisa de 2. A sexuada tem troca de gametas, espermatozoide e ovócito. Então, necessariamente, vai precisar de 2, né? Letra B. Não promove variabilidade genética e a sexuada promove. Essa é a alternativa correta, tá, gente? Lembrando que variabilidade genética, ela é uma variação entre o indivíduo. Se eu tenho uma bactéria, por exemplo, aqui ó, que se divide por divisão binária. Essa bactéria se divide por divisão binária e ela vai gerar uma... Aqui nem tem uma bactéria, aqui eu tenho uma ameba, tá? Aqui eu tenho uma ameba, que é um outro organismo simples. Mas ela vai gerar uma outra idêntica dela, com o mesmo material genético. Ela divide o material genético dela em 2 e gera um indivíduo idêntico a ela. Então, isso garante pouquíssima variedade genética, né? Que significa essa variabilidade genética. Garante pouco, eles são todos idênticos. Né? Aí essas 2 bactérias vão se dividir em mais 2 e mais 4 e todo mundo exatamente idêntico. Já na reprodução sexuada, como a gente tem metade do gene do pai com metade do gene da mãe e eles se misturam, isso garante uma variabilidade genética muito grande. Os indivíduos eles vão ser muito diferentes. Né? A gente pode reparar pelo ser humano, olha só, nós temos bilhões de seres humanos e todos nós somos diferentes em todos os quesitos, porque nossa variabilidade genética ela é muito grande. Então, a alternativa B é a correta. A reprodução assexuada não promove variabilidade genética e a sexuada promove variabilidade genética, tá? Aí a gente vai lá para a página. Aí ele falou sobre os tipos de reprodução, que eu gravei um videozinho para vocês já. Hoje a gente está só fazendo uma correção aqui. Nós vamos lá para a página 31, para as atividades. Na nossa página 31, a gente tem aqui a número 1, que pede para você classificar como verdadeiro ou falsa cada uma das afirmações a seguir e corrigir abaixo as que forem falsas. Letra A. Os brotos da hidra não se separam do organismo mãe e originam colônia. Essa é falsa, tá, gente? É falsa. Já vamos corrigir lá embaixo. Aí vocês vão escrever aqui, ó, letra A e a correção. A correção é o seguinte: os brotos da hidra se desprendem do organismo de origem e eles não formam colônias, tá? Vai formar uma nova hidra, que nem a gente estava vendo ali no desenho, na imagenzinha do capítulo anterior, a esponja do mar. Aquele brotinho se desprendeu, caiu
do ladinho ali e formou um novo indivíduo. Brotamento é assim. Então, a letra A é falsa, pois o broto se desprende, né? Ele se separa do organismo mãe e não formam colônias. Letra B. A ameba, ao se reproduzir, origina duas células filhas, aproximadamente iguais. Essa também é falsa. A gente vai corrigir pelo seguinte. A ameba reproduz-se por cisparidade, ou divisão binária, né? Vírgula, formando duas filhas idênticas, são clones. E não apenas aproximadamente iguais, elas são idênticas, tá? E não são aproximadamente iguais, como está escrito aqui na B. Letra C. A planária produz óvulos por partenogênese, que sem serem fecundados, originam novos descendentes geneticamente idênticos entre si. Muito falso. Esses organismos muito primitivos que a gente tem aqui, os organismos muito primitivos, eles não se reproduzem por partenogênese, né? Então vamos lá. A planária, corrigindo, não se reproduz por partenogênese, e sim por fragmentação e regeneração, gerando descendentes com as mesmas características genéticas. Ou seja, se a gente cortar uma planária em 2 pedaços, cada novo pedaço vai gerar cada pedaço vai gerar uma nova planária, tá? Isso é fragmentação e regeneração. Letra D. Quando uma estrela do mar se fragmenta, corta-se um pedaço de uma estrela do mar, cada uma das partes é capaz de originar um novo indivíduo, constituindo clones do organismo inicial. Verdadeiro. Só que lembrando que tem que levar um pedacinho do disco central, né? Que eu gravei isso no vídeo para vocês, que é ali que se encontram as células que ainda são indiferenciadas. Tronco. Letra E. Na agricultura, é comum a utilização de técnicas de reprodução assexuada na produção de variedades agrícolas, com interesse econômico. Verdadeiro, também vimos, né? E tem no livro aqui várias técnicas na agricultura de reprodução assexuada, que é feita pelo homem, né? Ali não vai o homem mesmo que vai agir. Letra F. Uma das vantagens da reprodução assexuada em relação à reprodução sexuada é o fato de ela ser um processo rápido que origina um grande número de descendentes. Verdade. A reprodução assexuada ela é mais rápida e origina muitos descendentes de uma vez só. Letra G. Em apenas alguns processos de reprodução assexuada há fusão de gametas. Muito falso, tá, gente? Nenhum tipo de reprodução assexuada tem fusão de gametas. Tá? Isso é uma característica da reprodução sexuada. Corrijam aí nas linhas abaixo. Número 2. A reprodução dos fungos pode ocorrer de forma sexuada ou assexuada. As leveduras, por exemplo, reproduzem-se por meio de formação de gêmulas, que se separam da célula original e formam um novo organismo. Esse processo de reprodução é conhecido como... Vamos lá, gente. Letra A, esporulação? Não. Letra B, fragmentação? Não. Letra C, partenogênese? Também não. Letra D, brotamento? Sim. Brotamento. Os fungos podem se reproduzir assexuadamente por brotamento. Número 3. As células bacterianas normalmente se reproduzem duplicando seu material genético e dividindo-se em duas células filhas. Esse processo é relativamente rápido, ocorrendo em algumas espécies em apenas 20 minutos. O processo descrito anteriormente é conhecido como bactérias fazem para se reproduzir divisão binária. Tá? Então é só marcar aí letra E. Essa é muito fácil. Aí agora vamos lá para a nossa página 32. Número 1.
Nosso explore seus conhecimentos aí. Star Wars é um clássico do cinema norte-americano do gênero ficção científica. O primeiro filme foi lançado em 1977, criado por George Lucas. O enredo é repleto de fantasia e seres incomuns à nossa realidade. A tirinha a seguir mostra uma sátira relacionada à luta entre Jedis, personagens guerreiros da ficção. Considere o contexto em que ela está inserida e estabeleça uma relação entre o combate e a reprodução das planárias. Em seguida, responda ao que se pede. Aí olha só a tirinha. Primeiro, duas planárias vão lutar. Aí elas começam a lutar, né? Aí tá escrito: as lutas, no primeiro quadradinho, não teriam, no segundo quadradinho, no último, fim. Olha só o que aconteceu no último quadradinho. Eram só duas planárias e viraram várias outras planárias. Então, por isso está escrito: as lutas não teriam fim se os Jedi fossem planárias. Letra A. Que processo reprodutivo a tirinha está relacionada? Qual é o processo de reprodução das planárias? É o processo de fragmentação, né? E regeneração, né? Fragmentação, então. Ele é do tipo sexuado ou assexuado? Ele é do tipo assexuado. Justifique sua resposta. Por que é assexuado? Porque não tem troca de gametas. Então a resposta é fragmentação, né? Ponto. Assexuado, e a justificativa é porque não possuem troca de gametas. Letra B. As planárias formadas são iguais entre si ou não? São iguais, tá, gente? Elas são idênticas. Formam descendentes idênticos. A reprodução assexuada, normalmente formam descendentes idênticos. A não ser que ocorra uma mutação e tal, mas isso a gente fala depois. Número 2. Vamos lá. Opa. Uma notícia importante informa que um evento raro está acontecendo entre a população de peixes serras da Flórida, nos Estados Unidos. Os peixes estão se reproduzindo de forma assexuada. Existem diversos estímulos que levam ao desenvolvimento de filhotes de forma assexuada, apenas a partir do óvulo, sem o espermatozoide. Esses estímulos podem ser químicos ou devido à mudança nos fatores ambientais e também emocionais, sendo ativado em condições de estresse. Apesar de uma ótima solução para conservar uma população que não tem machos suficientes para copular as fêmeas, essa forma de reprodução pode causar problemas, porque todos os filhotes serão clones da mãe. Por quê? Porque só vai ter o material genético da mãe, né? A partir das informações da reportagem, responda aos itens a seguir. Letra A. A que tipo de processo de reprodução assexuada se refere o texto? Se refere ao processo de partenogênese, tá? Que a mãe consegue gerar um filhote somente com o óvulo dela, sem o macho. É um tipo de reprodução assexuada, tá? Tá usando aí um gameta, mas não é troca de gametas. Letra B. Esse processo é mais comum em animais vertebrados? Ele é comum em anfíbios, como as salamandras, tá? E répteis como os lagartos. Então, esse processo ele é comum em anfíbios como a salamandra e em répteis como os lagartos. Tipo, o dragão de Komodo é o exemplo que o livro dá, né? É um lagarto. E anfíbios e répteis são vertebrados. Então, é um processo comum, sim, em vertebrados. Letra C. Que relação pode haver entre os baixos números de indivíduos machos e a ocorrência de fenômeno de reprodução assexuada do peixe-serra? Isso, gente, pode ser uma estratégia da natureza, tá? Para que a população não entre em extinção. Se está faltando macho e as fêmeas não estão conseguindo
gerar os seus filhos, né, sem os machos, elas começam a gerar sozinhas. É um mecanismo de partenogênese, né? É um mecanismo natural que evita a extinção desses animais. Número 3. O uso da propagação vegetativa é indispensável quando se deseja multiplicar genótipos com características desejáveis. Em relação a esse processo, é correto afirmar que, letra A, os indivíduos formados são geneticamente modificados em relação à planta que os originou, o que é indesejável em programas de melhoramento florestal. É desejável. Letra B. Os indivíduos formados são geneticamente idênticos à planta que os originou, o que é de relevante importância em programas de melhoramento florestal. Essa é a verdadeira. Letra B. Vamos para 4. Em relação à reprodução assexuada, é correto afirmar que, em relação à reprodução assexuada, vamos lá, não ocorre em animais. Mentira, ocorre em animais. 2. Pode ser desfavorável se ocorrerem mudanças ambientais bruscas. Verdadeiro também. Pode ser desfavorável. Uma bactéria, quando elas estão se dividindo, de repente aumenta a temperatura, todas morrem de uma vez, porque todas são idênticas, né? Então elas não têm nenhum mecanismo extra de sobrevivência, elas todas morrem juntas. Então pode ser desfavorável se ocorrer mudanças ambientais bruscas. 3. Representa um tipo de cruzamento entre plantas denominado enxertia. Verdadeiro. Pode ser desfavorável se ocorrer. Calma aí. A1 é falsa, não ocorre em animais? Mentira, ocorre em animais. A2 pode ser desfavorável se ocorrerem mudanças ambientais bruscas. Pode ser desfavorável se ocorrerem mudanças ambientais bruscas. Então, a 1 é falsa, a 2 é verdadeira. 3. Representa um tipo de cruzamento entre plantas denominado enxertia. Representa um tipo de cruzamento entre plantas. A enxertia não é um cruzamento entre plantas, né? Então, não. 4. Em alguns casos, é de grande utilidade na agricultura. 4 é verdadeira. Então, a 2 e a 4 são verdadeiras. Tá? Alternativa C. Isso aí. Alternativa número 4, letra C. Número 5. As infecções hospitalares são frequentemente causadas por bactérias que passaram por um processo de seleção que se mostram, com isso, muito resistentes a antibióticos. A situação é agravada pelo fato de as bactérias apresentarem um crescimento populacional bastante rápido. Letra A. Como a resistência a antibióticos se origina em bactérias de uma colônia que é sensível a eles? Porque essas bactérias elas podem ter passado por mutações, tá, gente? Então, vocês podem escrever aí. As mutações podem fazer surgir bactérias resistentes a certos medicamentos, tá? Se ela sofrer alguma mutação, ela fica mais resistente ao medicamento, ao antibiótico. Letra B. Explique de que maneira as características reprodutivas das bactérias constituem para seu rápido crescimento populacional. Vamos lá. Quando a bactéria encontra um meio de cultura favorável, elas começam a se desenvolver muito rápido por divisão binária. Uma se divide em duas, duas em quatro, quatro em oito, oito em 16 e assim vai, tá? Então, o cálculo da reprodução desses indivíduos é medido por progressão geométrica. Vai dobrando, 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 né? Então, gente, aqui hoje eu corrigi o capítulo 6 e o capítulo 7 nessa videoaula. Depois eu vou fazer uma videoaulazinha corrigindo os próximos. Tô gravando um videozinho de correção hoje para ninguém deixar livro em branco, né? E também para quem está aí acompanhando as atividades, corrigir direitinho suas atividades, como uma formazinha de revisão e também para a gente dar uma desaceleradinha aí no conteúdo, né? Porque a gente só está faltando
tá faltando pouquinha coisa pra gente estudar desse livro. Esse livro ele vem menor, é um livro mais interessante também, então ele foi muito rapidinho. Então hoje eu fiz essa videoaula com vocês, corrigindo esses 2 capítulos, pra gente dar uma desaceleradinha, tá? Ó, fiquem com Deus, grande beijo, muita saudade de vocês.